Eu estou fazendo esse vídeo aqui não é para falar que a Terra é plana, só estou falando que muita gente usa o argumento que Eratóstenes provou que a Terra é redonda. Eu só vou mostrar nesse vídeo aqui que isso não é verdade. Eu não estou falando que a Terra é plana. Eu simplesmente estou falando que esse argumento aqui não é válido. Então, por que ele não é válido? Porque o Eratóstenes ele já partiu do pressuposto que o Sol está muito longe, o Sol é muito maior que a Terra é esférica e os raios do Sol, como o Sol é muito grande, chegam de forma paralela na Terra. Então, ele partiu deste pressuposto aqui, entendeu? Então, com os dados que ele obteve, você conseguiria calcular o quê? O comprimento da Terra, ou então pelo menos o raio da Terra. Então, vamos lá. Se aqui tem, esses dados que eu coloquei aqui são todos, só para dar número redondo, ficar mais fácil de calcular, mas não muda nada o raciocínio. Então ele pegou uma vara de 10 metros de altura e colocou aqui, a sombra foi zero, porque o raio do Sol está vindo nessa direção aqui, aqui então tem uma sombra zero, né? Então não tem sombra. Mas se a Terra for redonda, igual ele já pressupunha, né? Então, e ele andar 400 quilômetros, uma distância, por exemplo, eu moro aqui em Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo. Se fosse em linha reta, daria até um pouquinho mais, mas essa distância mais ou menos. Aqui, se ele colocasse essa vara no mesmo horário, meio-dia, o que ia acontecer? Ia ter uma sombra, por quê? Porque se os raios do Sol estão vindo aqui de maneira paralela, igual esse esquema aqui, ia acontecer essa sombra aqui, porque a Terra seria redonda. Então ele teria uma sombra aí de 62,9 mais ou menos centímetros. Então o que você consegue achar? Você consegue achar que esse ângulo alfa aqui, ou seja, ele simplesmente mediu essa sombra no chão e achou o ângulo alfa. Com o quê? Usando o arco tangente. E aí você acha que esse ângulo é 3,6. Então, se esse ângulo aqui é 3,6, se você multiplicar isso aqui por 100, ou seja, você acha o quê? O comprimento da Terra, simplesmente por regra de 3. Então você consegue determinar aqui que o raio aproximado da Terra, eu sei que esse valor aqui não é exato, porque o raio real da Terra é 6.371, ou seja, mais um valor muito próximo, apenas 5 km de diferença. Isso para essa escala é muito pouco, né? Menos de 1% de diferença. Então, se a Terra fosse redonda, esse seria o raio da Terra, entendeu? Mas, se ele fosse uma pessoa que acreditasse que a Terra era plana? Ou seja, ele teria os mesmos dados, entendeu? Só que ele ia chegar em outra conclusão. Vou entender aqui. Então, vamos supor agora a hipótese 2. O Sol é bem menor que a Terra, que é o que o pessoal da Terra plana acredita. A Terra seria plana, ou seja, provavelmente em formato de um disco aí, rodeado pela Antártida e tal. Não quero entrar nesse mérito. E o Sol estaria mais próximo da superfície, de modo que os raios dele ficariam mais ou menos dessa forma aqui. Então, isso aqui seria a Terra, isso aqui seria o Sol, tá? Isso aqui é só um esquema, só para ficar fácil de entender. Então, observa que tem diferença, porque se aqui a Terra é curva, a sombra foi dada por causa disso. Mas, se o Sol está mais próximo e a Terra é plana, você teria a mesma sombra, só que agora, ao invés de calcular o raio da Terra, que não existe porque ele tende a infinito, já que é plano, ou seja, ele teria andado os mesmos 400 quilômetros, teria a mesma sombra, o ângulo seria igual, certo? Aqui teria um ângulo alfa aqui de 3,6 também, só que agora você conseguiria calcular o quê? A altura do Sol. Então observa que a altura do Sol seria exatamente o raio da Terra. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que Eratóstenes, gente, Eratóstenes, né? Toda vez que... Eu até escrevi errado aqui. Toda vez que você vê Eratóstenes, ele não provou que a Terra é redonda. Pelo amor de Deus. Igual eu tô falando, eu não estou falando que a Terra é plana, nem nada disso. Eu só estou dizendo que se a Terra for redonda, ele calculou o comprimento da Terra, que é aproximadamente 40 mil quilômetros. Mas, se a Terra fosse plana, ele teria os mesmos dados. Entretanto, o que ele conseguiria calcular é a altura do Sol, que daria aproximadamente o mesmo raio da Terra. Ou seja, se a Terra for plana, a altura do Sol é próxima de 6.000 quilômetros de altura, entendeu? Então, gente, não use Eratóstenes para tentar provar a teoria que a Terra é esférica, porque essa prova não é válida. Por quê? O Eratóstenes partiu da hipótese que a Terra é uma bola. Então ele calculou o raio da bola. Mas se Eratóstenes tivesse sido um cara que acreditasse na Terra plana, ele teria achado o quê? A altura aproximada do Sol. Então Eratóstenes não prova de maneira nenhuma que a Terra é uma esfera.